Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Nordeste, porque temos os 4 confrontos definidos para essa próxima fase da competição, para essa segunda fase preliminar da Copa do Nordeste. Temos as 8 equipes classificadas. Tivemos surpresas nesses jogos das 19 horas e 30 minutos, que eu não comentei ainda, estou trazendo agora para o canal. Mas também tivemos surpresas nos jogos das 16 horas, que eu já trouxe bem superficialmente, mas vou falar um pouco também nesse vídeo. Antes de trazer essas informações, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo e também comentar aqui abaixo o que você observou de todos esses confrontos, o que você conseguiu captar, o que te surpreendeu mais dentro dessa pré-Copa do Nordeste. Mas bora lá, falando das equipes classificadas para essa próxima fase. Eu vou até ampliar um pouco aqui para a gente detalhar. CSA avançou, melhor ranqueado, passou pelo Barcelona de Ilhéus, que era o estreante da competição, um dos estreantes. Então CSA avança, Asa avança, o Asa passou pelo Sergipe. Eu vou falar sobre os resultados daqui a pouco. Botafogo da Paraíba também avança. Maracanã, uma das surpresas, um dos estreantes que conseguiu avançar. Na verdade, dos 3 estreantes, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, o Barcelona de Ilhéus e Maracanã, apenas o Maracanã avançou. A Juazeirense, num jogo com 6 gols, jogo com pênaltis, Juazeirense avançou. Tivemos também o 13 avançando diante do Santa Cruz. Santa Cruz mais uma vez ficando na primeira fase da pré-Copa do Nordeste, dessa vez em casa, o impacto foi ainda maior. Ferroviário avançando nos pênaltis, passou um sufoco danado contra o Santa Cruz de Natal. E o Motoclube eliminou o Retrô. Futebol pernambucano perdeu 2 equipes nessa primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Falando sobre os resultados, CSA passou de forma... Eu até fiz uma brincadeira aqui na sexta-feira, trazendo palpites. Esse foi o único jogo, depois a gente vai recordar nesse vídeo ainda mesmo. Esse foi o único jogo que eu cravei. Eu acertei algumas equipes que iriam se classificar, mas CSA e Barcelona realmente foi o único jogo que eu acertei o placar. Santa Cruz perdeu para o 13 por 2-1. Eu até fiz uma avaliação sobre esse jogo. Foi o único que foi transmitido por TV. Fiz uma avaliação, está disponível aqui no canal. O Sergipe perdendo em casa 2-0 para o Asa. O Asa foi a única equipe que conseguiu passar com a margem maior nessa fase, não teve uma vitória, uma classificação nos pênaltis ou por um gol de diferença. E a equipe da Juazeirense 3-3 com o Fluminense, 5-4 nos pênaltis. Esses foram os jogos das 4 horas. Eu fiz uma avaliação já um pouco superficial antes. Agora a gente tem esses outros jogos que foram definidos há pouco. Quase todas as partidas das 19h30 indo para os pênaltis. Ferroviário contra o Santa Cruz de Natal, 0-0 no tempo normal, 7-6 nos pênaltis. Botafogo da Paraíba tendo dificuldade para passar pelo Maranhão, mas passou no tempo normal, 1-0. O ABC contra o Maracanã terminou sendo uma das zebras na competição, né? Uma das zebras nessa primeira fase. Maracanã avançando nos pênaltis por 5-4 e a outra... Motoclube já um time de uma expressão um pouco maior do que o Maracanã, mas se esperava muito do Retrô. Retrô foi para os pênaltis diante do Motoclube, esse jogo lá na Arena, e terminou caindo nos pênaltis, num jogo com muitos pênaltis perdidos, né? Vou até detalhar aqui para vocês. Tivemos um 5-6 para a equipe do Motoclube, mas Claudinho perdeu pro Retrô, Fernandinho também, Luiz Henrique perdeu pro Retrô, Gedeilson também perdeu, enfim, Fernandinho também registrado aqui o pênalti perdido. Se tinha uma grande expectativa sobre essa formatação desse grupo do Retrô, terminou caindo na pré-Copa do Nordeste. Voltando aqui para a arte, para a gente falar sobre os confrontos. Antes, voltando aqui naquela brincadeira que eu tinha feito, não cravei praticamente nenhum placar, mas acertei algumas equipes que iriam avançar, né? A gente fez um ao vivo, então CSA terminou de fato passando, se confirmou o favoritismo. Eu falei que poderia ir para os pênaltis aqui num 0-0, foi para os pênaltis, mais um 3-3 e a Juazeirense passou. Asa classificando, Botafogo, cravei também o do Botafogo, né? 1-0. A live inclusive está disponível aqui no canal, foi uma live que eu fiz na sexta-feira.
ABC, acreditava que o ABC passaria com alguma tranquilidade e terminou caindo para o Maracanã. Santa Cruz falava que seria um jogo complicado, mas eu imaginava que o Santa Cruz iria passar, terminou perdendo por 2-1. Retrô caiu também, Ferroviário avançou, mas nos pênaltis, né? Os resultados oficiais mesmo estão aqui, aquele outro lá foi só um pouco de um simulado que eu fiz. Agora a gente vai conhecer os confrontos dessa próxima fase. E antes disso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e comentar, tá? O que mais te surpreendeu nessa pré-Copa do Nordeste, nessa fase 1. Bora para os jogos dessa próxima fase. CSA e Maracanã. CSA jogou contra um estreante na primeira rodada, na primeira fase, joga contra um outro estreante nessa segunda fase. A Juazeirense contra o Asa e a equipe do Botafogo recebendo o Motoclube e Ferroviário contra o 13. Depois eu vou trazer um pouco do meu palpite também para esses confrontos, mas eu diria que esse daqui é um dos mais equilibrados e esse também. Aqui se tem um favoritismo interessante do Botafogo e aqui se tem um bom favoritismo do CSA para cima do Maracanã. Aqui eu também, né, olhando para o que eu acreditava que iria acontecer, né, o CSA e Juazeirense passaram, o Botafogo passou também. Terminei errando no ABC, no Santa Cruz e no Retrô. Né, aproveitamento um pouco maior do que 50%. Deixa também aqui um pouco do seu palpite, o que você está aguardando para esses jogos dessa segunda fase que vão acontecer na quarta-feira, dia 8. O horário dessas partidas ainda não foram divulgados, né? Até porque os confrontos acabaram nesse momento, mas acabaram há poucos minutos. Mas se tem esses confrontos confirmados, confrontos que não foram à base de sorteio, foram à base de ranking. Então, CSA o melhor ranqueado que restou nessa fase, Maracanã o pior. O CSA era o melhor ranqueado já do início, né? Se tem também Ferroviário, que é o melhor ranqueado é o segundo melhor ranqueado dessa fase contra o penúltimo, que é o 13. A equipe do Botafogo é o terceiro melhor ranqueado que restou, jogando contra o Motoclube, e o quarto melhor ranqueado que restou, jogando contra o Asa, a Juazeirense contra o Asa. É isso que eu queria trazer para o vídeo, mais os confrontos definidos. Deixa aqui a sua expectativa para essa próxima fase, deixa o like, deixa o seu comentário também, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.